O vinho e a sua prova podem parecer por vezes um bicho de 7 cabeças, mas eu estou aqui para simplificar e dar-lhe as melhores dicas para que se torne um expert na matéria. E vou direto ao assunto. O elemento que tem que ter para que perceba melhor o vinho, as suas nuances, as suas características e, no final de contas, entenda qual o seu estilo de vinho é o copo. Acredito, faz toda a diferença ter um bom copo. Nem sempre em casa temos o copo ideal para o vinho, mas se quer ser um entendido em vinhos, então vá, faça lá um investimento e compre um bom copo. Hoje em dia já conseguimos encontrar bons copos nos supermercados até um preço bastante acessível. 3 dicas para quando for comprar um copo de vinho. Primeiro, este é o copo ideal, com haste, pé alto. Isto para quê? A haste está aqui para nós pegarmos no copo e nunca pegar assim. Assim estaremos a aquecer o vinho e não é isso que nós queremos, queremos que esteja à temperatura correta. Outra dica importante é que o vidro seja o mais fino possível. Claro que queremos que o copo seja resistente para ir à máquina e que se parta o mínimo possível, mas também não queremos que o vidro interfira no sabor do vinho, portanto, procurar que seja o mais fino possível. Terceira dica para quando for comprar copos: compre 2 tipos de copo. Hoje em dia existem muitos formatos e modelos de copo para os estilos de vinho, inclusivamente para as castas das uvas. Não vamos tão longe, eu peço-lhe apenas que tenha 2 copos com tamanhos diferentes. E porquê ter 2 copos? Porquê copos diferentes? Porque também os vinhos o são. Há vinhos mais velhos, mais jovens, mais complexos, com mais aromas, com menos aromas. E portanto vamos tentar adequar cada estilo de vinho ao copo que temos em casa. Considerando os vinhos com mais idade e aromas mais delicados, usamos um copo com uma barriga mais larga e uma boca mais fechada, isto para que esses mesmos aromas delicados se concentrem dentro do copo. Este tipo de vinhos também não é um tipo de vinhos que nós vamos querer estar a agitar, portanto deixamos-o estar sossegadinho dentro do copo. No caso de vinhos mais jovens ou vinhos com muita madeira, então beneficiam de algum arejamento. Nesse caso, queremos um corpo, uma barriga mais estreita e uma boca mais aberta. Neste caso, faz sentido agitar um pouco para libertar os aromas em excesso, mas nunca perdendo as características únicas do vinho. Mantendo a mesma lógica e os mesmos 2 copos, falo agora dos vinhos espumantes e os vinhos fortificados. Os vinhos espumantes, porque têm gás, nós não queremos que saiam. Portanto, vamos usar o copo com a barriga mais larga e com a boca mais fechada. Assim mantemos os aromas e o gás cá dentro. No caso dos vinhos fortificados, como por exemplo o vinho do Porto ou o Moscatel, que por regra servimos um bocadinho menos de quantidade, podemos servir no copo mais pequeno e deixar também libertar alguns dos aromas mais intensos. Agora que definiu o copo certo para o vinho que vai provar, certifique-se que o vinho está à temperatura correta, sendo que nos vinhos tintos é bom que esteja entre os 15 e 17 graus, já nos brancos certifique-se que os mantém entre os 8 e 10 graus. A manga ajuda nisso. Depois é ajustar ao seu gosto pessoal. Para ajudar a detectar os aromas e os sabores do vinho, o que eu recomendo é vá a um supermercado, cheire a fruta, cheire os legumes, as especiarias e comece a colecionar uma memória olfativa. Prove muito de anos diferentes, castas e regiões diferentes também. E lembre-se, Portugal tem 14 regiões produtoras de vinho, portanto, divirta-se a explorar. No caso de abrir vários vinhos e não vai acabar a garrafa nesse mesmo dia, pode sempre usar uma bomba de vácuo para fechar e preservar o seu vinho no frigorífico até uma próxima vez. Habitue-se a ler os rótulos dos vinhos. Aqui encontra muita informação importante sobre o vinho, termos técnicos, notas de prova e até sugestão de harmonização com comida. Prove vinhos monocasta, ou seja, de uma casta apenas, e vinhos blend, ou seja, feitos com várias castas para perceber as variantes e nuances de cada vinho. Provar vinho envolve vários sentidos e um deles é o olfacto. Portanto, começamos por cheirar. Agitamos, cheiramos e pelos aromas já conseguimos perceber um pouco o estilo de vinho. Cheirar o vinho também nos ajuda a perceber se o vinho tem algum defeito e, nesse caso, não está bom para beber. O próximo passo é o paladar. Vamos pôr o vinho na boca, mas antes de engolir, vamos bochechar como se fosse elixir dos dentes. Nós percepcionamos os sabores de acordo com as diferentes partes da nossa boca, portanto, ao bochechar, estamos a ter uma experiência mais completa do estilo de vinho. E agora que já sabe os truques todos, abra uma garrafa e boas provas!